Shalom aos meus amigos, shalom aos meus irmãos, tudo bem com vocês? Pastor Santos chegando com a oração do dia, a oração do Pai Nosso. Mas antes da oração, eu gostaria de ministrar a palavra maravilhosa de Deus para o teu coração. Hoje, quarta-feira, gostaria de essa quarta-feira ser abençoada na tua vida, na tua casa, aonde você estiver, que seja bênção, seja uma quarta-feira cheia de luz do Senhor Espírito Santo. Por isso eu já te pergunto, como que você está? Como que está a tua família? Como que está a tua casa? Isso está tudo bem? A fé está sendo ativada em você e através de você? Se tiver, glória a Deus. E se não tiver, dá liberdade para o Espírito Santo começar a ativar hoje. E os sinais e prodígios vão acontecer através de você. Glória a Deus. Vamos meditar hoje, mais uma vez, isso no fruto do Espírito Santo, mansidão, algo que você vai receber hoje, aonde Deus abençoou o seu filho Moisés, através da mansidão. Então a mansidão, ela nos aproxima de Deus. Tá? A mansidão abre os céus para nós receber as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica até o final, se você puder, porque será grande bênção na tua vida, em nome de Jesus. Vamos lá, livro de Números, que nós vamos falar de Moisés e do próprio escritor do livro. Capítulo 12, verso 3. Olha o que Deus está falando aqui através do próprio Moisés. E disseram, versículo 2, desculpa. E disseram, porventura falou-nos o Senhor somente por Moisés, e ele não falou, mas também por nós, e o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha a mansidão. Mas as pessoas estavam meio preocupadas, porque eles não entendiam por que Deus falava só com Moisés. Será que não poderia falar com eles também? Quem as pessoas que estavam preocupadas? Os próprios irmãos de Moisés, Miriam e Arão. Mas por que Deus só falava com Moisés? Olha o que diz aqui o versículo 3. E era o varão Moisés muito manso. Vocês entendem? Mais do que todos naquele tempo que viviam na terra. Olha o que Deus fala de Moisés. Eu te respeito muito. Se você pode ter dúvida, será que isso é verdade? Não tem problema nenhum. Uma vez eu tive dúvida também. Mas eu hoje, para mim, estar falando com você, eu tenho certeza absoluta que a Bíblia é a voz de Deus. Você está me entendendo? Temos muitas dúvidas de outras coisas. Tudo bem. Principalmente acontecendo através dos homens. Tudo bem. Mas dúvida se realmente a Bíblia é a voz de Deus, eu tive. Mas depois
o Espírito de Deus foi me direcionando e me abençoando, e quando eu fui abençoado, eu fui sendo liberto, eu não tive mais dúvida. Então, o fruto do Espírito Santo, mansidão, é algo tremendo. Eu conheci homens e mulheres que eram cheios do Espírito Santo em alguns setores do seu ministério. Eram cheios do Espírito Santo para orar, para curar. Era cheio do Espírito Santo para orar, para revelar, para dar visões para a igreja. Mas eram pessoas que não eram muito manso, não. Pessoas que, se a gente contrariasse uma visão que eles tivessem ou uma palavra profética, eles já não ficavam bem. E o fruto do Espírito Santo, mansidão, é algo que nos muda. É algo que nos leva numa dimensão de realmente ser a semelhança de Jesus Cristo. Jesus Cristo era muito manso, ele era, ele é e ele vai ser o nosso exemplo. Quero dar um exemplo do próprio Moisés. Quando nós estamos em Deus, nós temos que nos preocupar em buscar Ele todos os dias, porque senão nós temos algo em nós que é inimizade contra Deus. O que é? A nossa carne. Então, se nós não vigiar a nossa carne todos os dias, nós vamos fazer coisas erradas. E eu quero te mostrar que Moisés fez algo errado. Mas antes dele fazer algo errado, Deus viu nele o homem mais manso da terra. Só que essa mansidão, ele não vigiou para ela permanecer nele. E aí entrou o espírito da carne. Entrou o eu de Moisés. Vamos lá, eu quero mostrar para vocês aqui. Números, capítulo 20 de Números. Versículo 8. O povo nesse tempo estava passando necessidade. Ele estava levando o povo de Israel para a terra prometida. E eles estavam murmurando muito. Estava faltando alimento, estava faltando água. E Moisés não vigiou. E a murmuração do povo entrou no coração de Moisés, afligiu a alma de Moisés. E Moisés esqueceu do dom que Deus tinha dado para ele de ser manso. Olha o que aconteceu. Capítulo 20, verso 8. E toma a vara. Vamos ver mais o 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, mas o teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lesma tirará água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Aí tu me pergunta, mas tem algo errado aqui, pastor? Não, porque Deus falou para ele, aí Deus ordenou que ele falasse a rocha. Vamos continuar para você ver o erro. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, mas como ele tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha por vós? Então Moisés levantou a sua voz
e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíra água, e bebeu a congregação dos seus animais. Você notou algo que Deus não falou que Moisés fez? Vou te falar, aí está o grande erro. Moisés foi ordenado para falar com a rocha. Só que aquele povo estava murmurando demais, que Moisés perdeu a paciência. Moisés perdeu a tranquilidade. Moisés encheu seu coração de ira. E ele chamou a atenção do povo dizendo: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? E Moisés, com aquela ira, bateu na rocha 2 vezes. Mas saiu a água igual. Mas Moisés não fez como Deus o pediu. Aí fica para nós entrar numa dimensão. Amados, e nós podemos ser escolhido de Deus, aleluia. Nós podemos ter chamado de Deus, aleluia. Mas o chamado e o escolhido, isso tem diferença. Eu sei que eu sou chamado. Quer dizer, desculpa, eu sei que eu sou escolhido. Então aquele que é escolhido não pode escolher. Ele já foi escolhido. Ele não pode escolher. Ele tem que obedecer. Moisés era um escolhido, mas ele mudou a voz. Ele chamou daqueles que Deus deu para ele pastorear, de rebeldes. E Deus não se agradou. Nós não estamos trabalhando para homens. Nós estamos trabalhando para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o que custou para Moisés isso? Ele não entrou na terra prometida. Vamos ver aqui. Versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e a Araão: porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não meterei esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meriba, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou deles. Então quer dizer, Deus não aceitou. Deus rejeitou aquele ato de Moisés, porque Moisés deixou ser contaminado pelo povo. Então o povo teve que pagar, e Moisés também. Aquele povo não conseguiu entrar na terra prometida, e o Moisés também não. Só entraram 2, porque eram com o coração segundo o coração de Deus. Por isso eu te convido nesse dia, deseja estar no fruto da mansidão. E você vai receber bênçãos e sobre bênçãos. E as promessas da Bíblia virão sobre você. No tempo certo, na hora certa. O que Deus tem para você, Ele não dará para outro. Só se eu ou você não andar debaixo da obediência de Deus. Glória a Deus. Recebeu? Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Faça comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia,
Amém, meu querido? Receba essa meditação. Você ficou até agora? Tenho certeza que Deus te abençoou poderosamente. Amém? Mas eu quero te dizer, tem muito mais pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. E eu gostaria de pedir para você me ajudar. Ajudar, levar a mensagem da vida. Gente, muitas das vezes uma pessoa recebe uma mensagem dessa, está desejoso até de tirar a sua vida, ou tirar a vida de alguém. E quando ouve essa mensagem, o Espírito Santo se manifesta para ela, essa pessoa é liberta pelo um simples vídeo. Isso é o poder da promessa do Senhor através da palavra. Por isso, se você ainda não está me seguindo, se você não se inscreveu no nosso canal, vai ali e se inscreve. E quando você se inscrever, quando você se inscrever, você vai ali no sininho das notificações, para que cada vez que o YouTube liberar um vídeo novo, ele vai te notificar. É a notificação do novo vídeo. Também, possa ir nos comentários, comentar da onde você está recebendo, comentar se você está precisando de oração. Todas as madrugadas nós estamos aqui reunidos em oração. E também, você querendo compartilhar, compartilha com os teus amigos, com os teus parentes, lá no grupo da família. Abençoe, você gostou? Esse vídeo foi bom para você? Faça isso, porque o YouTube vai ver que esse vídeo é relevante e ele vai mandar para muitas pessoas. Através da nossa unidade, Deus vai abençoar muitas famílias. Pastor Santos está liberando a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo para você. Amém? Amanhã, querendo Deus, nós estaremos aqui. Então, Deus abençoe você e tenha uma quarta-feira de excelência em nome do Senhor Jesus. Amém?